Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Gente, nós gostamos de aprender com o sucesso. Nós gostamos de publicar, de testemunhar os acertos. Nós gostamos de propagar, publicar aquilo que deu certo, aquilo que é bom. Dificilmente você vê alguém postando uma mensagem dizendo: gente, olha, eu errei nisso, nisso e nisso, foi um engano cruel na minha vida e eu gostaria de publicar aqui para que outras pessoas não passem pelo que eu passei. E com este erro eu tirei as seguintes conclusões. Nós não temos esse hábito, porque nós somos uma geração triunfalista, uma geração programada para ser número 1, uma geração que ser vice-campeão é derrota. Uma geração que está em segundo lugar é horrível. Nós somos cobrados, nós somos treinados para ser o número 1. Com todo respeito ao número 2, número 3, ao número 4. Com todo respeito ao último, com todo respeito ao primeiro. Mas quem começou essa história de que eu preciso ser o número 1? Quem disse que eu preciso ser cabeça o tempo todo? Usaram um versículo bíblico que Deus nos fez para ser cabeça e não cauda, e muitos de nós esquecemos que um corpo tem cabeça e que a cauda também faz parte do corpo. E que a cauda tem a sua importância, tem a sua serventia. A cauda tem o seu objetivo. Quando Deus colocou a cauda, Ele colocou por uma causa, com um propósito. Então nós precisamos entender que alguns erros cruéis na nossa vida são por demais, mas por demais, terríveis para a nossa caminhada, desconstrutivos demais para o nosso ser. Alguns erros que cometemos, eles terminam construindo em nós absurdos. E isso nós vamos carregando pelo resto da vida. E eu quero começar uma série sobre 7 erros cruéis da nossa vida. 7 erros cruéis na nossa caminhada. E o primeiro erro que eu quero começar é esse. Por que eu tenho que ser o primeiro? Por que eu não posso celebrar o segundo lugar? Porque eu não posso entender que o último lugar também pode ser um primeiro lugar na minha vida. E se eu ficar em último, e isso me levar a repensar as minhas atitudes, levar-me a repensar o meu posicionamento, e se o último lugar estiver me protegendo de alguma coisa lá na frente, e se o último lugar me guardar de decisões erradas que eu faria, de posturas que iriam gerar soberba na minha vida, e se o último lugar estiver me preservando, porque talvez se eu tivesse em primeiro lugar, eu queria nada saber de Deus, eu queria nada saber de ajudar pessoas, eu me tornaria um soberbo, uma bomba ambulante, uma bomba de soberba, uma sobrecarga de energias negativas e sairia assim da simplicidade que há em Deus. Então o primeiro erro cruel na minha vida, na sua vida, na vida da existência humana, é desprezar o outro lugar que não seja o primeiro. E até a derrota é uma escola para o sucesso. Até a queda é um degrau para a subida. Até um escorregão é uma topada que me leva para frente. Então o texto que eu vou embasar toda essa série se encontra em Gálatas capítulo 6, versículo 7. A carta escrita aos Gálatas tem uma instrução para cada situação que aquela igreja, que aquela comunidade, que aquela região vivia. Mas talvez um dos piores erros é que eles subestimavam a graça de Deus. Eles fugiam da instrução da palavra de Deus. Eles buscavam adereços, anexos, periféricos da vontade de Deus. E aí Deus vai instruí-los mostrando coisas tremendas. E dentre essas coisas, Deus diz assim: não vos enganeis. De Deus não se zomba, não se brinca com Deus. Porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher, ele vai ceifar. E interessante, eu começo essa série, os 7 erros cruéis na nossa vida. O primeiro é esse: querer ser sempre o primeiro em todo lugar, em toda circunstância. E Jesus disse assim: quem quiser ser primeiro, seja o último. Jesus disse: quando você for convidado para uma solenidade, não senta no primeiro lugar.
Porque quando vem alguém mais honroso, mais honrado do que você vai ser retirado daquele lugar e passar vergonha. Sente no último lugar, porque se você merecer, se aquela pessoa quiser, ele pega do último lugar e te leva para o primeiro lugar. Então, o primeiro erro cruel em nossa vida é querer estar sempre em primeiro lugar. Deus, me ajuda a reposicionar meu coração. A vaidade que mora aqui dentro, que quase ninguém vê. Só eu e o Senhor conseguimos enxergar. Só o Espírito Santo claramente identifica o que é que está aqui dentro, que ninguém vê, ninguém sabe. Às vezes, através de uma gota, ninguém percebe. Acha esse cara é fantástico. Esse cara é humilde. Mas lá dentro, ó Deus, pode existir um poço de vaidade. Pode existir no silêncio de uma humildade, nas expressões da humildade, pode existir uma soberba propagante em nome de uma humildade. Então, Senhor, me ajuda a corrigir quaisquer que sejam os erros da minha vida, mas hoje eu te peço, me ajuda a eliminar todo vestígio de vaidade, de exclusivismo, de vontade de estar sempre no primeiro lugar para ser o destaque, em nome de Jesus. Amém.